Portanto, o título da nossa lição é Nada nos pode fazer parar. Nada nos pode parar. Por que nada nos pode parar? O que é que nós queremos, amados? Nós fomos chamados para quê? Não é para irmos parar ao inferno, por não? Nós fomos chamados para sermos salvos. Para sermos salvos. Então, se nós fomos chamados para sermos salvos, nós já sabemos que durante a caminhada nós vamos ter tribulações, vamos ter perseguições, vamos ter aflições. Todos, amados, Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E a mim ele me disse, eu venci o mundo, tu também vencerás o mundo. Então isto parte do princípio que para nós, aqueles que querem se salvar, querem salvar a sua alma, aqueles que querem ficar firmes na estrada, estes nada os vai fazer parar. Podemos aqui em 2 de Coríntios 4, o apóstolo Paulo passou por mesmas aflições. Por isso é que ele disse, lá o salmista diz, lá em Salmos 34, versículo 19, creio eu, muitas serão as aflições do justo, mas Deus nos livrará de todas. E Jesus também diz, se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. Também vos perseguirão a vós. Então, nós não, e o apóstolo Pedro aqui conclui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos, porque é sinal que o vosso nome está escrito no livro da vida. Portanto, todos aqueles que pegam no arado, decidem vir após Jesus, a promessa que ele nos tem para nós é aflições, tribulações, perseguições. Ficamos perplexos, nós pensamos, mas Jesus nos chamou, com ele é soberano, ele é todo poderoso, ele é o grande eu sou, ele é rico, ele é tudo isso, mas por que eu estou a passar por isso tudo? Você está a passar por tudo isso porque é a semente da salvação, da vida eterna que entrou em você. E Deus começou um processo de maturação espiritual contigo. Então é a glória do Senhor que se resplandeceu em ti. Então a glória do Senhor como resplandeceu em ti, o inimigo, as trevas não reconhecem e vão vir atrás. E durante o caminhada, amados, todos nós, a tribulação começa até pela nossa casa. A tribulação começa... Vocês não estão acompanhando? Não estão acompanhando? Ok, não. No coisa, para mais velho. A tribulação começa até pela nossa casa, com os nossos familiares. E quando acontece com os nossos familiares, nós ficamos perplexos. E a forma como nós ficamos é exatamente como o apóstolo Paulo ficou quando ele se deparou com a mesma perseguição, ele passou pelo mesmo processo. E é o que ele diz aqui em 2 de Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ele está a descrever exatamente aquilo que eu e você sentimos quando estamos a ser perseguidos por causa do amor do nome do Senhor Jesus. Por causa da nova caminhada, saímos do reino das trevas. Eu te repreendo, mas sai no nome de Jesus. Porque saímos do reino das trevas e entramos no reino do amor do Pai. Então as trevas não te vão reconhecer a ti nem a mim. As trevas vão ficar furiosas e vão se levantar contra ti. E isso já foi desde quando Jesus Cristo se manifestou na terra, no ventre da Maria. No ventre da Maria. Então, quando a Maria concebeu do Espírito Santo, ela foi muito perseguida e o Senhor tinha que conduzir, manifestava-se a José em sonhos para tirar ela daqui, leva para aqui, leva para ali, vai para ali. E quando Jesus nasceu, ele teve que dizer, porque o Herodes planeou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele não sabia em que data Jesus Cristo tinha nascido. Então ele o que é que fez? Ele manifestou-se a José em sonhos,
tira o menino daqui, leva o menino para ali. Então eles viveram de peregrinação, de cidade em cidade, de local em local, para esconder o menino, para que o plano do Senhor se cumprisse. Assim também é você e eu, amado. O Jesus Cristo te chamou, Ele não chamou a ti, a mim, para que nós sejamos confundidos, desbaratados. Muito pelo contrário, é para que nós experimentemos a glória de Deus. A glória de Deus, que é a glória pesada. E onde é que nós vamos ser perseguidos? Mas está aqui, vamos ser perseguidos sim, mas nunca seremos desamparados, abatidos, mesmo que sejamos abatidos, ou mesmo que nós estejamos naquele dia em que a carga espiritual é muito mal, que nós nem conseguimos mexer, mas nós não estamos destruídos. Esse não é o sinal do fim. Nós podemos estar caídos, mas não é sinal que estamos destruídos, porque Jesus Cristo, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele promete que ele assim diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. E Ele irá conosco, amados, até onde Ele quiser. Não é onde nós quisermos, é até onde Ele quiser. Mesmo que a nossa vontade já não esteja dentro do propósito dele, mesmo que a nossa vontade já não queira ir, mesmo que o corpo não esteja a responder mais, o corpo está enfermo, o corpo está cansado, mas ele não nos deixa desistir. Ele vai conosco além, até onde ele quiser. Eu falo isso por experiência, porque é a voz dele que eu ouço. E eu, quando estive assim, cansada, e ele me mostrou mesmo em visão a minha imagem caída no chão, de rosto mesmo assim, focinhado no chão. E eu então acordei, eu disse: ai Senhor, é o fim. E ele até fez um ar assim, como quem está a rir. E ele diz: não, Ana Isabel, estás caída, mas não estás mais forte do que imaginas, só estás exausta. Então, se você se sente assim e quer desistir, não desista, amado. Você só está exausto. Você só está cansado. As solicitudes de uma vida nos roubam a unção. É a unção de Deus que nós precisamos para poder vencer a carga espiritual que é o mundo. E a unção vem com o que, amados? Vem pela palavra. Olá, amados ali do TikTok, amados ali do Facebook, Deus vos abençoe. Eu tenho aqui nos bastidores a missionária vai interagindo convosco, e enquanto para que eu não saia do Espírito, sejam muito bem-vindos. Eu oro para que a palavra ela vá e prospere para tudo quanto é enviado na sua vida e também na minha vida, porque quando eu estou a dar, ao mesmo tempo eu estou a encher-me, porque eu aprendo muito quando estou a pregar, porque Deus revela coisas que eu não estudei, que eu não vi, e Ele vai acrescentando. Então eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo e encha o seu vaso mais e mais, e cada vez que vai enchendo, amados, se acha que ainda está alguma coisa que precisa retirar, vai esvaziando mais de ti, para que Ele tome lugar e Ele te encha do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo que nos dá a vitória, amados. E nós enchemos do Espírito Santo como? Reverenciando, em primeiro lugar, amados. Primeira coisa que faz com que nós nos enchamos do Espírito Santo é reverência a Deus. E em segundo lugar, se nós reverenciarmos o Espírito Santo que está em nós, nós vamos fazer o quê? Vamos ter temor. Vai nascer em nós o temor do santo nome do Senhor. E é o temor do santo nome do Senhor que vai induzir-nos num caminho de disciplina, num caminho em que nós vamos querer ter uma aliança com Deus. E Deus vai sondando o nosso coração, Ele vai esquadrinhando as intenções dos nossos pensamentos, dos nossos rins, para ter a certeza se nós realmente, se Ele pode nos confiar riquezas. Deus nos ama, Ele quer nos confiar riquezas, e Ele, quando nos chama, é para que nós não sejamos confundidos, mas antes, para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus e damos bom testemunho do santo nome dele. Portanto, não fique desanimado se você está a passar por uma situação menos boa. Jesus Cristo, quando veio, amados, Ele passou por situações terríveis,
Por isso é que ele disse, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, eu e você também vamos vencer. Não importa as circunstâncias, não importa as condições que tu tens físicas, mentais, mas se a tua fé mantém inabalável, nada te pode fazer parar. Nada. O importante é que você mantenha fé. O importante é que você mantenha os teus olhos postos em Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Largar o embaraço, largar o pecado, porque o embaraço e o pecado pesam a nossa alma, pesam o nosso coração, pesam a nossa consciência, e nós não conseguimos encontrar a paz do Senhor. É muito importante que nós encontremos a paz do Senhor na nossa caminhada, durante a nossa peregrinação aqui na terra, a caminhada com Jesus Cristo. Nós decidimos pegar no nosso arado e vir após Jesus Cristo, então esse arado simboliza a rude cruz. É a rude cruz. Todos nós vamos ter o nosso nível de rude cruz. Às vezes achamos que é muita carga. Aí eu estou a passar por um problema, aí eu não aguento. E às vezes, amado, nós até competimos o nível, o peso de problemas que nos têm. Uns dizem, ai, você está a passar por isso? Ai, cala-te lá, você se soubesse o problema que eu tenho, tu nem dirias nada. Amados, cada um leva a sua medida. É a medida de fé de cada um, é segundo o dom e talento de cada um. Deus não dá a ninguém acima do que ele pode ser tentado ou carregado. A rude cruz foi a medida de Jesus Cristo. Ele pagou o preço, ele carregou o pecado de todo mundo. A rude cruz moeu, doeu, massacrou, escravizou-lhe, porque era o peso do pecado de todo mundo. Mas ele não tirou os olhos do Pai. Ele não tirou os olhos do Pai em nenhum momento. Mesmo no momento lá em Mateus capítulo 26, creio eu, versículo 41, ele quis desistir. Ele foi ao Pai. Ele disse, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Ele disse aos discípulos, eu estou angustiado de morte. Isso era o peso da carga espiritual. Às vezes nós nos sentimos assim. Achamos que acabou, já não temos mais forças. Amados, é mister que tudo isso aconteça. É o peso da glória do Senhor que está em você, está em mim. É o peso da glória do Senhor. Você decidiu tomar o teu arado e vir após Jesus. Você decidiu seguir o caminho da luz. E você vive num mundo que jaz no maligno. Este mundo está tenebroso. Nós vivemos tempos trabalhosos. Então, é um mundo de trevas. Está coberto de trevas. Se a luz do Senhor resplandeceu em você, você vai mexer com o inferno. Então o inferno não vai ficar quieto, ele vai vir atrás de você. Então a carga espiritual que você sente é o peso da opressão, são demônios. E é isto exatamente que Jesus Cristo sentiu quando ele disse aos discípulos, venham e vigiem comigo, fiquem aqui e vigiem comigo. Eu estou com uma angústia na alma, uma angústia de morte. Isso é o peso da carga espiritual. Não desista, fica firme. E o apóstolo Paulo passou pelo mesmo. Todos os apóstolos passaram pelo mesmo. Especialmente quando você se consagra para Deus, quando você se separa, quando você teme a Deus e quando você busca a vontade de Deus, o inimigo vai pelejar contra você para tirar-te da vontade de Deus. Mas é importante que você não tire os olhos daquele que te chamou do reino das trevas para o reino do amor do Pai. É importante que você não ponha os olhos nos problemas, mas você ponha os olhos em Jesus, que é autor e consumador da tua fé. Eu dou aqui um exemplo, o Pedro, quando viu Jesus, quando eles estavam no barco e eles viram Jesus a vir andar sobre as águas, eles pensaram que fosse um demônio, fosse uma assombração. Só um bocadinho mais, eu te repreendo, Satanás, sai, eu te repreendo em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os joelhos se dobram. Ele então
assim que viu o mestre, o Pedro disse, ele era mais ousado, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E o mestre disse, sou eu, venho. E ele então, com aquela fé, estava cheio de fé. Aí é o mestre, eu vou, afinal não é uma assombração. Quando ele começa a andar pelas águas, o que acontece? Vem o vendaval. Vem o vendaval. Assim é com todos nós. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, vem o vendaval. O vendaval que nós não estávamos à espera. Nós pensamos que era tudo muito maravilha. Ai, Jesus me chamou, eu agora estou no fogo do primeiro amor. Ai, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e contigo também. Uma parte é verdade, outra parte é mentira. A congregação dos santos, os líderes que só pregam o evangelho cor-de-rosa, eles não nos explicam que tem luta. Eles não nos explicam que você e eu temos que pagar o preço da nossa salvação. Ele não nos explica que quantidade de demônio que vem atrás de nós, amado, é a quantidade do pecado que você tinha. Se você é um daqueles que andou na idolatria a vida toda, você tinha a tua alma consagrada ao diabo, mas a misericórdia do Senhor chegou à tua vida e você entregou a tua vida a Jesus. Prepara para avalanches de demônios vir contra você, porque eles vão vir em massa. Eles vão vir em força toda, porque você vivia com eles, você concordava com eles, você era moço de recado dele, você era o agente satânico e de repente agora você nos abandona e vem dizer, Satanás, dobra teu joelho, estás a gozar conosco, nós vamos te apanhar. E é isso que acontece, amados, é isso que nós temos que ensinar ao povo. É felicidade? É. Porque a salvação da nossa alma, já não vamos parar o inferno. Nós fomos resgatados da maldição da lei, transportados para o reino do amor do Pai. Fomos comprados por um preço, não pelo preço do ouro, não pelo preço de prata, mas pelo preço do sangue de Jesus, que derramou por você e mim, e gota a gota, pagou o preço do nosso pecado. Agora chegou a glória de Deus. Então é a glória, é a joia de Israel que entrou em você, é o Espírito Santo da joia de Israel que entrou em você, que eles estão a vir atrás. Eles querem arrancar de você essa joia para voltar a tirar, para te levar ao Egito. Mas o que é que Jesus diz? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Então o que Jesus nos está a dizer? Faça a palavra, busque a palavra, vivencie a palavra, coma a palavra, que a palavra te vai sustentar. Ter comunhão com Deus, a palavra te vai sustentar. Durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele não desgrudava do Pai, ele grudava no Pai, ele tinha comunhão com Deus sempre, sempre, sempre. E houve momentos de aflições, porque ele veio para cumprir uma missão. Então o Pai lhe deu o discípulo, ele tinha que evangelizar. Ele até na altura em que os discípulos lhe traziam comida, e diziam, ele dizia, não, eu não quero comer. E os discípulos diziam a ele, então alguém lhe trouxe comida? E Jesus dizia, por que vocês estão aqui a razoar entre vocês? Uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai, é pregar o evangelho, é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Houve momentos em que os discípulos o abandonaram, amados. Ele veio ganhar discípulos, ele veio para ensinar, pregar o evangelho, ensinar, para reter o povo, em retenção na fonte, levantou grupos familiares para que o povo firmasse no Pai e nele,
Mas houve uma altura que ele pregou, naquele dia o povo estava sem fé, a pregação foi mesmo dura, e o povo o que é que fez? Abandonou. Vamos ver aqui em João 6, aqui em João capítulo 6, versículo 60, para que você leia um pouco, para eu não esteja aqui a ser uma historiadora, eu sou serva do Senhor, então temos que também ver aqui pela palavra. Então João capítulo 6, versículo 60, que diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão do Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? É o Espírito, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. É o Espírito, amado, é o Espírito Santo. E a palavra de Deus é vivificada pelo Espírito Santo. Ela por si só é morta, mas ela é vivificada pelo poder do Espírito Santo, que dá vida para nos ressuscitar dos mortos. E ele então disse no versículo 60: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não me for concedido. Então, amados, nós vemos aqui uma passagem em que ele passou por tribulações. E ele então disse aos discípulos: vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir? Podem ir. E eles disseram: ai, Senhor, para onde nós vamos, se é tu que és a fonte da vida? Então é Jesus que é a fonte da vida. Temos que ficar firme. Voltar para trás já não dá, amados. Voltar para trás, estes demônios que Jesus nos libertou, assim que eles veem que nós saímos da vontade de Deus, nós saímos do plano, fora do plano da salvação e vida eterna de Deus, o mesmo número de demônios, eles vão estar lá à espera, mas eles não vão ficar sós, amados. Eles vão buscar 7 outros demônios piores. E eles, como copiam a Deus, eles vão buscar o mesmo número de Deus, número 7. Demônios piores, para vir lidar contigo. Para vir lidar contigo. Agora você vai aguentar. Por isso é que muitos que deixam a obra do Pai e saem e dizem: eu não preciso de ir à igreja. Ficam cativados. Estão cativos. Estão cativos, amados, porque a oração, porque é que Deus levanta a congregação dos santos? Não é para nós estarmos a vir fazer festa na casa de Deus. É para que nós estejamos em união. É para que nós estejamos juntos. Porque quando nós estamos juntos, somos mais. É maior a unção. E Deus mais facilmente se move. Ele passeia no meio do louvor do seu povo. Ele se agrada quando todo o povo vem em unidade de fé e com fervor, em espírito e em verdade o adorar. Ele se manifesta, ele nos enche da sua unção, ele nos enche de óleo, ele nos enche do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia. E quando estamos a louvar, ele nos liberta no meio do louvor, ele nos ensina, ele nos cura, ele nos revela. Às vezes estamos perplexos, às vezes não sabíamos algo e queremos às vezes até sair no dia seguinte para ir buscar uma resposta, mas nesse momento faz-nos um clique e nós temos a revelação daquilo que nós não sabíamos. Ele nos dá estratégia para nós administrarmos a nossa vida com sabedoria, sem tropeçar em pedra alguma. Então é por isso que nós temos que estar unidos, porque é quando nós estamos unidos que somos mais fortes. Não quer dizer que quando estivermos sós, nós não sejamos fortes, amado. Eu estive só em momento de tribulação, mas as minhas irmãs levantavam os braços em oração e a uma delas, o problema que eu estava a passar isso foi mesmo teste do fogo. Eu estava a ser batizada no fogo
amados, batismo no fogo é isso, é o batismo que quase todo crente foge, nem muitos acreditam que tomam posse do ministério, mas não tomam posse do ministério e temos muitos pastores, muitos apóstolos, muitos bispos, muitos evangelistas que não concluíram o treino, não concluíram o batismo no fogo, estão a servir a Deus acreditando que concluíram, mas não concluíram. E isso tem causado muitos desabores, muitas vinhas do Senhor estão enfermas por causa de insubordinação, insubmissão e desobediência. E nisto eu estava a ser batizado, na altura eu não entendi, então elas, como estavam a ajudar-me em oração, uma delas, ela levantou de manhã cedo, ela estava a caminho do trabalho, ela disse: mãe, eu liguei para ti mesmo só para te revelar esse sonho que o Senhor me deu. O Senhor me disse, me mostrou, eu e tu, mais a tua filha, estávamos a andar na praia e mais a nossa mãe, e de repente o mar ficou muito revolto e eu te vi, tu e a tua filha, no meio daquele mar, todo revolto, e eu sabia que você e ela iriam afogar, porque não havia como vocês saírem de lá, o mar estava bravo e vocês estavam mesmo para afogar. E eu fui tirar a roupa para tirar o sapato. Quando eu tirei a roupa e o sapato para me lançar ao mar, eu não vos vi. E eu disse: Xê, mas onde é que elas estão? E ela então disse que virou, ela me viu lá em cima. Eu e a minha filha, dado o braço à minha filha, bem lá em cima, no topo. E ela me disse: Xê, eu agora tirei a roupa para nadar, para ir vos salvar, e agora você e a menina está ali em cima, cheia. E ela disse que eu virei para ela e eu disse: mas quem te disse que eu preciso de ajuda? Quem te disse que eu preciso de ajuda? Mas, amados, eu precisava de ajuda? Muito, muito. Mas espiritualmente, quem é que estava no trono, amado? Era Jesus. E ela me disse: olha, eu estou a telefonar para dizer que Deus está no trono, Ele está no controle, Ele não te vai desamparar, Ele não te vai te abandonar, porque no lugar onde eu te vi é um lugar de alto retiro. Então o que é que eu tinha que fazer? Sofrer as aflições com paciência. Com paciência. E foram anos de sofrimento, amado. E eu ainda estou a sofrer. Ainda não acabou. E Deus me disse: já acabou. Ai, Senhor, manifesta o teu trono, vem cumprir. Já acabou, né? Porque parece que nós estamos só. Parece que não temos ajuda. Parece que Jesus nos abandonou. Mas não. Temos um exemplo muito simples. Quando o Daniel foi atirado para a cova do leão, ele esteve só? Não, quem estava lá com ele? Jesus Cristo. Quando eles foram atirados à fornalha do fogo ardente, o Nabucodonosor viu lá quantas pessoas? Viu lá mais uma pessoa, né? E então é para ver, no meio da aflição, Jesus Cristo está contigo ali, amados, debaixo do fogo. As famílias estão debaixo do fogo. Nós, a igreja, estamos debaixo do fogo. Mas nós não estamos abandonados. Jesus Cristo, Ele está no controle de todas as suas igrejas. Ele não vai deixar nenhuma das suas igrejas confundidas. Por mais pecado que você tenha, nem que os teus pecados sejam mais vermelhos que o carmesim, Ele tem braço estendido para te salvar. Ele tem os ouvidos atentos à tua oração. Você só tem que ser humilde e manso, reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa de socorro, e que esse socorro só vem do céu, onde Jesus Cristo está. E quando o barco que nós estamos, amados, Jesus está ali. O Pedro é aquilo que eu dei o exemplo. Eles pensavam que estavam só, mas não, Jesus Cristo estava lá. E quando o Pedro olhou para a tempestade, o que aconteceu a ele? Ele ia afundar. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para os teus problemas. Eles existem? Existem. Eles estão aqui? Estão. Mas Deus vai te dizer sempre: olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus,
Aleluia, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Até as pessoas vão dizer que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa, que o teu problema, a enfermidade que essa pessoa está, amados, nós servimos a um Deus do impossível. Se ele ressuscitou o Lázaro morto depois de 4 dias, quem se susterá diante dele? O que é impossível para ele? Se ele ressuscitou o próprio filho, morto, crucificado na cruz, que comoveu todos aqueles que o amavam, enfim, até os discípulos não creram que ele voltaria. Quem se susterá diante do El Shaddai? Quem se susterá? É esse Deus que eu estou a falar, amado. Creia nesse Deus. Creia, porque no teu barco você não está só. Eu gosto muito desta música da cantora gospel Gisele. Eu vou cantar para você, se você sabe, ministre o teu coração e diga que você não está só. Não importa o temporal da vida, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do teu problema. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema. Não importa as circunstâncias, o nosso Deus é um Deus que fecha a porta da maldição e abre a porta de bênção. Você só precisa de crer. Você só precisa de crer. Se você não crer, você vai ficar só. Porque Deus diz, é necessário que todos aqueles que se aproximam de mim creiam que eu existo e que eu sou o galardoador de todos aqueles que me buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Tenha fé, amado. Você não está só. Faça um autoexame do teu problema agora. Faça um autoexame. Feche os olhos. Não me vejam a mim, que eu também vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu. Enquanto você faz um autoexame, faça uma lista. Senhor, eu tenho esses problemas. Mas, Senhor, eu sei que eu não estou só. Eu sei que no meu barquinho você está comigo. Mas dá-me sabedoria, dá-me revelação para eu saber qual é a origem deste meu problema. Se é a origem do meu problema, sou eu, se é o meu pecado. Mostra-me, Senhor, arranca a cegueira espiritual, arranca o espírito do erro, arranca o espírito do engano, arranca a soberba, arranca a rebeldia, a porfia, o argumento, tudo aquilo que o Senhor sabe que constitui uma barreira para que eu me veja livre desse problema. Senhor, em nome de Jesus, dá-me sabedoria e revelação agora. Fala ao meu coração, Senhor. Tu és o Deus que ama a prosperidade do seu povo. Tu és o Deus que vela pelas tuas palavras para fazer cumprir. Fala ao meu coração, fala com Deus, fecha os teus olhos. Fala com Deus, enumera esses problemas. Não tenha medo de falar dos problemas, amados. Porque se você não falar dos problemas, você não vai conseguir falar da solução. É dos problemas que você tem que pôr as cartas na mesa. Você tem que encarar, não fuja. Há problema, encara, não fuja. Mas busque a solução, primeiramente, vendo qual é a origem desse problema. Qual é a porta que você tem aberta, qual é a brecha. Amados, às vezes estamos a culpar esse, o diabo gosta de bode expiatório, mas às vezes somos nós mesmos os culpados. Muitas das vezes estamos inocentes, pecamos inconscientemente por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Então não tem que ter vergonha, não tem que ter vergonha, todos pecamos, todos somos limitados, mas em Jesus somos fortes, em Jesus somos mais do que vencedores, em Jesus podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Em Jesus, todo aquele que crê, busca, bate, espera nele, sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente onde nós somos fracos. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente onde nós somos limitados. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente onde nós não sabemos como operar na sobreexcelente grandeza do poder do seu amor. Amém, amados? Então vamos cantar esse hino, se você sabe, canta comigo. Vamos lá, ajuda a minha igreja. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, o Filho do Deus vivo, Ele me escutou, por isso eu estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu.
quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Amém, amado? Ministra esse hino no teu coração e creia que ele está no controle da tua vida. Ele está no centro, você só tem que dar lugar a ele e ele virá a ti, amados. Jesus Cristo foi abandonado por discípulos. Nas igrejas nós somos abandonados por discípulos. Eu fui abandonada por discípulos. Amados, esta igreja é suposta estar cheia, abarrotada, sem lugar para sentar. Todos aqueles que Deus enviou para esse aprisco não amaram a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra lidou exatamente com o pecado deles. E eu dizia, ai Senhor, será que eu tenho algum mal? Lá está, temos que buscar a origem dos problemas. Como líder que o Senhor colocou, o Senhor manda servos que eu sei que são enviados do Senhor. E eles não ficam. Então é uma preocupação gravíssima. É muito grave. Então eu perguntei ao Senhor, se o erro está em mim. E o Senhor me disse, Ana Isabel, o povo não fica por causa dos seus pecados. A palavra lida com o que, amados? Com o pecado. E este ministério tem a visão de lidar exatamente com o pecado da soberba, com o pecado de altivez, com o pecado do orgulho. Este ministério tem a visão obediência, submissão e juízo do Senhor para as igrejas de Filadélfia. Então, muitos que já são pastores, conhecem a palavra, eles não vão se sujeitar por causa do pecado deles. Eles querem ser igual a mim ou maior do que eu. Então não ficaram. Não ficaram. E os outros não aceitaram quando eu impus a correção. Amados, correção é amor de Deus. Se Deus não nos corrige, como é que ele vai nos levar todos tortos lá para o lado dele? Nós não vamos aguentar ficar lá. Ele é santo. Deus é um Deus de lei e ordem. Ele tem os princípios. E os princípios que gerem pela obediência e santidade. Olha, você e eu, se estamos com o nosso caráter cheio do orgulho, se ele descapotou o Lúcifer por causa do orgulho, ele vai levar outro Lúcifer. Então quem é que tem problema, amados? Não é Jesus, somos nós. Então é por isso que Jesus disse, Ana Isabel, o povo não ficou, aqueles que eu enviei não ficaram, é por causa do pecado deles. E eu tive a oportunidade de comprovar, Deus me deu a oportunidade de comprovar de que é realmente o pecado do povo. Então você não olhe a cara, não olhe pelas aparências, olhe pelo Espírito. Busque o discernimento do corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Não condene sem fazer justiça, sem antes provar que realmente é ou não é. Porque senão, o que é que vai acontecer? Vamos acabar por cair no pecado de blasfêmia. O que é blasfêmia? É um pecado que as igrejas falam pouco desse pecado. Por isso é que há muito acã no corpo de Cristo. Por isso é que nós, igreja, corpo de Cristo, precisamos muito de orar. Temos que orar muito uns por os outros, amados. Para que nós tenhamos um espírito de humildade, que é um caráter de Jesus Cristo. Ele diz lá em Mateus capítulo 8, 11, versículo 28 a 30,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. E ele, quando estava com os discípulos, o que é que ele disse? Ele pegou numa criança e colocou ao colo, e ele deu um exemplo muito simples. Se nós não formos como uma criança, nós não entraremos no reino do céu. Então, qual é a lição a tirar aqui, amados? Temos que construir o nosso prédio espiritual baseado na humildade e na mansidão. Para construir um prédio espiritual firme na rocha, nós temos que desenvolver o dom da humildade e mansidão. A humildade vai nos fazer o que, amados? Vai nos fazer obedecer a Deus. E mansidão vai fazer o que? A nos sujeitarmos a Deus. Um sem outro não dá fruto. Você pode ser humilde, mas se não for manso, não vai dar fruto. Você pode ser manso, mas se não for humilde, não vai dar fruto. Apóstolo Ana, como é que isso funciona? Uma pessoa que aparenta ser humilde, ela vai concordar contigo em tudo que tu dizes. Mas se ela não é genuinamente humilde, o que é que vai acontecer? À frente de ti ela concorda, tá tudo, é mesmo, mas por trás ela vai murmurar. E isso que é rebeldia. E isso é o que é hipocrisia. E isso é o que é o Acã. E depois nós dizemos que estamos libertos, que amamos Jesus. Te louvarei, Senhor, de todo coração. Eu contarei as tuas maravilhas. Eu louvarei teu nome. E o Deus quer nos abençoar. Esse Deus cheio de amor, que tem vontade de abençoar tanto a sua seara, abençoar tanto o seu povo, que vem com o Espírito para louvá-lo em Espírito e em verdade, mas ele vai sondar o coração. Ele diz, meu filho, eu sei que você quer me amar, mas tu tens uma barreira tão grande. Se tu não tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, falar vaidade, o teu louvor não vai ministrar o meu coração. Eu não posso receber o teu louvor. A partir do momento, aparentemente, todos nós que estamos a te ver, e ainda mais se tens uma voz de roxinol, aquela pessoa está a louvar em espírito e verdade. Glórias a Deus. Olha essa irmã. Ela adora em espírito e verdade. Amados, na igreja onde eu estava, havia um senhor. Eu gostava muito de sentar perto dele, sabe? Gostava muito de sentar perto dele, especialmente nas reuniões da sexta-feira. Ele salmodiava, ele louvava a Deus com uma unção, e vinha daqui unção do Espírito Santo. Eu, às vezes, quando ele chegava, lá vou eu sentar perto dele. Quando ele começa a louvar, vamos louvar. Eita, porque às vezes o louvor está assim um bocadinho mais cansadinho, mas o irmão às vezes é mais levita do que propriamente o levita. Então o irmão está lá de me levita. Eu ainda era nova, convertida, e não entendia bem as posições, e então eu fluía com ele. Mas, amado, quem vê cara não vê coração. Nós podemos amar a Deus, nós podemos nos purificar diante de Deus, nós tocamos nas vestes, mas aquele que se santifica toca e vive aos pés da cruz. E ele só tocava nas vestes naquele momento, mas quando ele saía, eu depois tive experiência com ele, muito acã, dilatava a igreja, levantava falsos testemunhos. Passado pouco tempo ele faleceu. Quando essa pessoa faleceu, me deram a notícia, eu disse, Mas ainda dias eu tive com ele, fizeram obras lá na minha casa e tudo, tal fulano morreu. Mas ele louvava a Deus, eu sentia unção, amados, eu fiquei tão triste, eu não tinha dinheiro, e fui ter com a mãe dele.
até encontrei-me com ela na casa de banho da igreja, e abri ela a mão. O único dinheiro que eu tinha, meti ela na mão. Eu estava tão sentida, tão sentida. Eu abracei a ela e disse: ai, mano, eu peço perdão. Eu não soube que o seu filho faleceu. Eu nem fui para dar os pés, me perdoa. E ela, quando abriu a mão e ela viu aquele dinheiro, ela chorou tanto. Eu disse: ai, por que você está a chorar tanto? Isso até nem muito, eu gostaria de ter mais para poder te dar. Você agora ficou como se fosse viúva, porque ela já era viúva de marido. E aquele filho era o filho que fazia-lhe companhia. E ele agora também se partiu, se foi. É o que eu tenho para dar. Ela disse: não, amada, eu não estou a chorar por causa desse dinheiro que você me está a dar. Eu estou a chorar porque ninguém mostrou dentro de todo esse corpo de Cristo que nós servimos, que ela serve desde juventude. Ninguém mostrou o apreço. Ninguém me deu um abraço tão cheio de amor que você me deu. Você é especial. Ela me disse isso. E a todo tempo o dinheiro nem era muito. Já viu? O que é que nós precisamos mais é o que, amados? É o amor. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 13. O que devemos uns aos outros não é nada, é o amor. E nós cuidamos às vezes que o dinheiro é tudo. Mas aquela mãe, ela não tinha. Mas aquele dinheiro ia fazer alguma diferença. Mas ela apreciou um abraço vindo de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos em aflição e em tribulação, perseguição, nós nos fechamos. E nós passamos essa aflição para as outras pessoas. E acabamos por afastar pessoas até que nós mesmos amamos. Porque nós não sabemos controlar as nossas emoções. Mas nós temos que ser fortes, amados. Temos que ser fortes. Crer que Jesus, ele também padeceu. O que nós passamos hoje, cada um de nós, a sua maneira, cada um de nós, devido também aos seus pecados, há tribulações que vêm por causa do pecado, mas de uma forma geral, eu classifico isso é por causa do amor de Jesus. É por causa da rude cruz. Então você fica firme, porque as trevas cobriram os povos e a terra. E nós estamos a viver os finais dos tempos. É mesmo apostasia. Apostasia, o que é? É um tópico que as igrejas também deviam falar mais e falam pouco. Durante a minha campanha de evangelização, as pessoas não sabem o que é apostasia. São crentes, estão na igreja há muitos anos. Mas está na Bíblia, amados. O apóstolo Paulo falou. Primeiramente, o Isaías, no Velho Testamento, Isaías profetizou. Isaías 60. Jesus Cristo, quando veio, ele profetizou. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos friará. E o apóstolo Paulo, um dos últimos apóstolos, ele também profetizou em 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Então, nós estamos a viver tempos trabalhosos. O mundo jaz no maligno. Desde o tempo de Noé, que Deus está a tentar trazer uma solução à terra. Mas nós podemos cooperar, todos nós, cada um de nós, cooperarmos com Deus para que a apostasia nunca entre em nós e nós façamos diferença no seio da nossa família, a começar pela nossa casa, louvando, adorando a Deus em espírito e em verdade, buscando a santidade do Senhor pela sua palavra, consagrando ao Senhor cada vez mais e mais, separando do mundo, não amando o mundo nem o que no mundo há, não amando as coisas, as belezas do mundo, priorizando Deus, vivendo no mundo, mas com sabedoria, vivendo no mundo, mas com santidade, buscando sempre a santidade de Deus, procurando ao máximo sujeitar-se a Deus e resistindo ao diabo. Não é fácil resistir ao diabo, por isso é que você precisa de congregar. Se você não congregar, você não vence, amado. Você precisa de ter um líder que expia os teus pecados. E isso é algo que poucas as pessoas entendem. Dizem, eu não preciso de ir à igreja. Você está em apostasia.
Todo aquele que diz que não precisa de congregar está em apostasia, naufragou na fé. Apartou-se de Deus. Eu amo a Deus. Se você ama a Deus, vem pagar o preço do segundo mandamento. Vem construir o prédio espiritual do Senhor, que o Senhor se vai agradar quando Ele vier te achar servindo assim. Eu vou levantar uma igreja, que eu também estou cheio da palavra, sou cheio do Espírito Santo, agora eu também vou conduzir um povo. Você tem selo de Deus? Você tem permissão de Deus? Já viu por que nós atraímos carga espiritual? Carga espiritual para nós, que Deus diz carga espiritual ilícita. Nós podemos ter a chamada de pastor, mas não é tempo, e nós fomos levantar uma igreja, um altar para o Senhor. Demônios que vêm atrás de nós não temos ainda estrutura para aguentar. Nós não temos sabedoria, não temos discernimento para ver. Por quê? Porque o treino não está completo. E o que acontece? Os portões do inferno prevalecem contra essa igreja, mas essa igreja continua a funcionar. Por quê? Porque não tem discernimento, porque não sente o demônio dentro da igreja. Entra toda a casta de bruxo, entra, ora e faz todos os rituais, 30 por uma linha, entra e sai, vai e vem, na boa. Essa igreja está a funcionar na alta. Amados, a alma é algo que nós temos que dar um apreço. Não entregue a sua alma a qualquer pessoa para pastorear. Jesus Cristo é o único e maior pastor. E ore muito para que Deus te conduza a um aprisco em que prega o verdadeiro o evangelho. E que tem o selo de Deus para pastorear as suas ovelhas. Tal como Pedro tinha. E Jesus dizia: Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Quando nós temos o selo, porque Jesus já tinha dito: tu és o Jonas Barjonas, eu te farei a pedra da esquina. Ele tinha o selo. Ele tinha o selo. Sem selo, amado, quantidade de demônios que vão entrar pela igreja dentro. Como é que eu sei, amados? Porque eu sei. Eu tinha selo, eu estava em treino. Quantidade de demônios que Deus permitiu que entrasse para me treinar. Por isso é que eu sei, amado. Por isso é que eu sei e estou a dizer: busque a Deus, não brinca com a tua alma. A tua alma é a tua essência. A tua alma é onde está a vida. Deus soprou das narinas, ou do seu espírito, bombeou o coração, o ciclo de vida começou ali. Então não brinque com a tua alma. Se você quer buscar a Deus, ore a Deus. E o Senhor guia-me, seu Santo Espírito vem me guiar e vem me conduzir ao aprisco certo, para que eu receba o pão da vida, para que eu seja treinada, para que eu seja capacitada. Eu quero um líder que me posicione, que me leve a colar na videira, para que eu nasça da água e do Espírito Santo e Jesus, que eu bata de frente com Jesus Cristo para ser batizado no fogo. E é aí, quando nós somos batizados no fogo, é que tomamos posse do nosso ministério. Para nós, então, estamos prontos para irmos para a seara, ir pregar o evangelho. E não é pregar o evangelho dentro da igreja, amados, é ir para o mar alto. É não temer o mar alto. Por isso é que Deus me tem muito ministrado este hino. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, se o seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Porque ele me disse: ide pregar o evangelho, ide para o mar alto. Eu não acendi um candeeiro, eu não resplandeci em ti para agora ficar debaixo. E é isso que muito líder não entende. Aquele que está treinado,
capacitado, aquele que está provado e aprovado, ele lança-se ao mar alto para ir pescar as almas lá. Mesmo que ele não pesque nada, mas o Senhor tem um povo reservado para ele. No tempo certo virá. Você fica firme na estrada. Não desista. Não desanime. Por mais que o mar esteja revolto, por mais que o temporal esteja a abanar, amados, que parece que tudo vai desabar, põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Amém, amados? O que nós temos, eu oro para que o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que a tua mão poderosa se estenda sobre todos aqueles que me estão a ouvir, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor, no nome de Jesus, os capacite, seja lá qualquer problema que eles estejam a passar. Senhor, não importa o temporal da vida, importa que tu estás conosco. Assim como estiveste com Daniel na cova do leão, assim como estiveste com Daniel na fornalha do fogo ardente, Senhor, nós sabemos que tu estás conosco. Senhor, fala a todos os meus irmãos que ainda não têm discernimento, que não estão sensíveis à voz do Espírito Santo, para te ouvirem, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta-te a cada um deles. Tu és o Deus do bom, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus longânimo. Se for por causa do pecado, Senhor, tenha misericórdia, perdoa cada um dos meus irmãos que estão acompanhando, perdoa-lhes, Senhor. Tu diz na Tua palavra, Isaías 1:18, né, por mais vermelhos que os nossos pecados sejam, Tu és poderoso para nos perdoar, nos limpar, nos purificar e fazer-nos mais alvos do que a neve. Por isso, Pai Santo, eu clamo da Tua misericórdia sobre todos os meus irmãos aqui presentes que me estão a assistir. Senhor, dá-lhes uma chance para se arrependerem e entrarem, Senhor, no Teu barco, entrarem, Senhor, na Tua vontade e para viverem dentro da Tua vontade e passarem tudo o que tiverem de passar, fiquem firmes dentro da Tua vontade para experimentarem a plenitude da sobreexcelente grandeza do poder do Teu amor e vejam a Tua glória ser manifesta nas suas vidas, nas suas famílias, em toda a área da sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, a todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o momento para que você faça. Isso não tem mal nenhum, amado, não custa nada, você não sente nada. O que você só tem que fazer é confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para pagar o preço do teu e meu pecado. Ele foi à cruz, ele cumpriu a missão, pagou o preço, consumou o pacto, rasgou o véu do pecado, reconciliou-nos com o amor do Pai, desceu ao inferno, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele hoje está sentado a Deus o Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Se você crer nisso, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrependendo dos teus pecados. Diz, Senhor, no nome de Jesus, eu venho à tua presença. Eu venho, Senhor, no nome de Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu reconheço que tu és, sim, o Filho de Deus, que nasceste, morreste e ressuscitaste para que eu hoje tenha vida e vida eterna. Perdoa os meus pecados, perdoa minhas fraquezas, toda a minha iniquidade, tudo quanto eu tenho feito tem entristecido o teu coração. Perdoa-me, Senhor. Vem, Senhor, dar uma oportunidade para que eu entre no reino dos céus. Vem me dar uma oportunidade para eu entrar hoje no gozo do Senhor Jesus. Por isso peço, Santo Espírito, vem me ajudar, Senhor, em confirmar a tua palavra. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso e peço, Senhor Jesus Cristo, entra no meu coração,
faça dele morada. Eu te confesso como meu Salvador e te faço meu Senhor. A partir de agora, anda comigo, guia os meus passos, ilumina os meus caminhos, para que eu não tropece com meu pé em pedra alguma, e glorifique o teu nome em tudo que eu pensar, em tudo que eu sentir, em tudo que eu fizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amado. Deus te abençoe. Até a próxima vez, em nome de Jesus. Amém? Eu já saí da lama do pecado, fui salva por Jesus. De novo fui criado, por Ele resgatado. Hoje eu tenho gozo de viver e quero te dizer qual é a solução. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, deu minha salvação, deu minha salvação. Jesus de Nazaré, conquistou meu coração. Jesus de Nazaré, deu minha salvação. Jesus de Nazaré, conquistou meu coração. Vem, vem já, vem, vem, vem. E abre teu coração, amado. E abre teu coração e deixa ele entrar. E deixa ele entrar. E faz essa oração. E faz essa oração. Agora eu digo, você responde com fé. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar. Seu sangue derramou para me salvar. Perdoa os meus pecados e aceita a minha vida. Recebo-te, Senhor, como meu Salvador. Jesus de Nazaré, deu minha salvação. Jesus de Nazaré, conquistou meu coração. Oh, glória, glória, oh, glória, aleluia, aleluia, oh, glória, aleluia, aleluia. Ser firme e ser forte, amado. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é de nossa fé. Tenha fé, confie, espere, mas espere em fé. Amém? Um bem-aja, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Apóstolo Ana Leitão. Ok.